A paz do Senhor Jesus. Um crime esta semana chocou o Brasil. Repercutiu mundialmente. Um pai assassina um filho de 3 anos. Apenas 3 anos de idade. Segundo laudos iniciais da perícia, por asfixia mecânica. O que leva um pai a fazer isto com o próprio filho? Nós vamos ver aqui nesse vídeo, à luz da palavra de Deus. Vamos entender o processo, o que aconteceu e qual a visão que um cristão deve ter sobre este fato que vem se repetindo ao longo dos tempos. Fique conosco até o final aqui, acompanhe. E sempre agradeço a Deus antes de qualquer coisa por tudo nesta vida. Amém? Sempre agradecendo a vocês também que acompanham aqui o canal. Alexandro Nascimento, A Esperança. Pedindo apenas que você possa dar um like, compartilhar, né? E qualquer dúvida ao final, você poste um comentário no vídeo, estaremos interagindo. Amém? Então, voltando ao que ocorreu, nós vamos perceber que este pai, ele mesmo afirma, tomado de uma ira, possuído por uma raiva intensa, forte, não pensou 2 vezes na hora e matou o seu próprio filho. A mãe, ex-companheira do mesmo, já não vivia mais com ele. A mídia retrata há pouco tempo. Ou seja, uma separação que ele não estava aceitando. A mídia divulga isso, ele mesmo diz. Não estava, então, de acordo. Sempre eu disse nos meus vídeos aqui no canal mesmo, você pode ver muitos deles, que em uma separação, o principal prejudicado são os filhos, que nesse caso perdeu a vida. Outros casos, traumas se desenvolvem. Enfim, uma separação desagrada a Deus e sempre traz consequências. Essa chegou aos extremos. Então, tapado de raiva, tapado de ira, ele asfixia o menino até a morte. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4, versículo 26 ao 32. Preste muita atenção aqui. Diz: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda a raiva. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, olhe bem, pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Deus, por meio de Cristo, Jesus, nos perdoou. Um coração tomado pela raiva, pela ira, faz e fez nesse caso uma atrocidade, um ato abominável aos olhos de todos. Agora pare e vejam quem escreveu esta carta. Foi Paulo, o apóstolo Paulo. Mas Paulo, antes disso, era perseguidor dos cristãos. Paulo os perseguia naquela época ferozmente.
tomado por uma raiva, uma ira que vinha não de um momento, mas de uma história construída, a qual lhes disseram, a qual lhe ensinaram que os cristãos eram uma seita. Os cristãos falavam, pregavam heresias, eram mentirosos, eram canibais, e enfim, imorais, praticavam e bebiam do sangue de corpos humanos, eram abomináveis. E Paulo, tomado por essa mentira, gerou aos poucos uma raiva que o fez perseguir ferozmente cada cristão do mundo primitivo ou do mundo anterior. Os primeiros cristãos eram perseguidos e mortos pelo Paulo, que escreveu essa carta que está na Bíblia e outras mais. Agora chegou em um momento da vida que Paulo teve um encontro com Cristo e transformou a sua vida. E é claro, primeiramente ele se arrependeu, depois ele se converteu e foram apagados seus pecados, e veio então o quê? Os tempos de refrigério aos quais ele precisava encontrar paz para poder agora deixar de perseguir e se tornar um perseguido. Ou seja, aquilo que aos olhos de muitos era abominável, que Paulo praticava, servia agora como testemunho para a missão que Paulo tinha dada por Deus. Ser um dos maiores evangelistas de todos os tempos, escritor de muitos livros que hoje a Bíblia contém. Então, por que esse homem que cometeu isso também não pode se arrepender? Por que outros tantos que cometeram atos cruéis não podem se arrepender? Eles podem. Em alguns países, ou condenariam à morte, à prisão perpétua. Aqui mesmo, no Brasil, certamente ele não vai encontrar facilidades na sua pena, porque ele tem que cumprir. Ele tem que pagar aquilo que ele fez. Ele tem que passar por esse deserto. E se ele se arrepender, se ele se converter, virão sim os tempos de refrigério na vida dele. E ele poderá ser usado por Deus imensamente. Agora veja bem, aqui é importante, vamos terminar, é muito importante aqui. Lá atrás, na palavra de Deus, certa feita, levaram uma mulher pega no adultério. E Jesus disse, quem não tem pecados, que atire a primeira pedra, porque a intenção de todos ali, principalmente os fariseus e escribas, os conhecedores da lei, era que Jesus a condenasse, para que eles pudessem também condenar a Jesus. Mas Jesus disse que não tem pecados, que atire a primeira pedra. E temerosos a Deus, nenhum deles teve a coragem de atirar a primeira pedra. Temerosos a Deus, fariseus, escribas, doutores da lei, a qual Jesus veio enfrentar e mostrar que eles estavam equivocados, eles temiam a Deus, mas não aceitavam Jesus. Mas temiam a Deus, porque não tiveram a coragem de condenar e julgar quando viram que eles próprios eram pecadores. Mas julgavam o pecado por tamanho. Então que nós possamos, cristãos, possamos não condenar, não julgar, não atirar a primeira pedra. Analisar, orar e fazer o que Jesus ensinou e que aqui é incrível, porque para muitos é loucura, mas abraçar se puder, dar um carinho se puder, falar palavras boas, respaldo bíblico, Efésios, acabamos de ler, não palavras torpes de maldade, de crueldade. Sabemos que o ato é cruel, sabemos que o ato é abominável, sabemos que ele tem que pagar, é claro, mas também como cristãos sabemos que é possível que se arrependa, um dia se converta e venha andar nos caminhos do Senhor e de uma forma incompreensível para muitos, seu testemunho pode ganhar muitas almas. É claro que Deus, ele abomina o pecado e abomina esses atos, mas ele ama o pecador, e só aqui é motivo para darmos um glória a Deus imenso. O amor de Deus é incompreensível aos olhos de muitos. Devemos orar por essa família, tanto pela mãe que perdeu o filho, como o pai que o matou, pelos seus avós, pelos seus parentes, enfim, pela sociedade que está terrivelmente afundada no pecado. É um fato, é um ato, mas existe outros tantos que nem a mídia conseguiria cobrir todos os fatos abomináveis que hoje o mundo está possuído por isso. Agora terminamos sim, né? E veja bem,
Ninguém lá atrás atirou uma pedra naquela mulher porque temia a Deus. Agora, hoje, se este homem fosse posto na frente de muitos, quantos teriam coragem de atirar a primeira pedra se Jesus fizesse esse mesmo texto, essa mesma reflexão e trouxesse para os dias de hoje e dissesse agora: quem não tem pecados atira a primeira pedra. Eu sei, em nome de Jesus, que nos dias de hoje o mundo, muitos mesmo assim atirariam uma pedra. Veja bem que forte, mas que realidade. É preciso então que nós dobramos os joelhos e oramos ainda muito mais. Que nós buscamos ainda muito mais a presença do Senhor. O mundo hoje está muito mais difícil do que antigamente, muito mais perigoso. Está muito mais fácil da ira tomar conta do coração de qualquer um e cometer atos como esses. Quem está livre da ira? Quem pode dizer eu não me iro? É preciso muita espiritualidade para manter o controle sobre as situações adversas da vida a qual as pessoas não concordam. Todo mundo tem um livre arbítrio, ou seja, todo mundo pode tomar a decisão que quiser, vai colher o que plantar, vai colher a sua decisão e ninguém pode, deve intervir nisso, a não ser os órgãos capacitados que, devido ao fato como esse, vão tomar as devidas providências. Mas caso contrário, quem tem o direito de julgar, condenar, apedrejar? Amém? É um vídeo que serve para que nós possamos refletir, né? Para que nós possamos praticar o amor ao próximo, para que nós possamos praticar o amor aos nossos inimigos, aqueles que nos causam mal, que nos causaram mal, ou aqueles que a gente está percebendo que causaram um mal imenso na vida de alguém. Oramos, porque é o que Jesus faria. Amém? Que Deus abençoe.